também. Exatamente. Você falou em curiosidade, e não há curiosidade maior do que saber quando o Frossá tomou essa decisão de deixar a Globo. Imagino que é um sonho para todo mundo trabalhar, né, na Rede Globo, é referência em relação principalmente ao futebol, outros esportes também, né? Mas quando se fala em futebol e transmissão, a Globo tem um padrão realmente espetacular. Sem dúvida. Quando você tomou essa decisão de falar, pô, conquistei o sonho de estar aqui e agora eu quero sair, como é que foi essa loucura aí? Podemos chamar assim? Acho que pode chamar, assim. Aliás, eu tenho ouvido muito isso, cara, assim, de pessoas da imprensa e de pessoas de fora também. Esses dias mesmo eu tava no shopping, minha namorada tava dentro da loja fazendo compra, eu fiquei do lado de fora esperando, e aí passou um cara, assim, de camisa do Galo, veio puxar papo, pô, Frossar, tu falou logo depois do jogo contra o Sport, o Galo perdeu, jogou mal. Aham. Aí ele veio puxando papo sobre o jogo, assim, pô, Frossar, não foi legal contra o Sport? Não foi, pois é, começamos a conversar, aí ele, ô, velho, mas cá entre nós, você é doido demais. Sair da Globo e tal, que coragem. E eu tenho ouvido muito isso. É claro que foi uma decisão muito bem pensada. Eu não sou maluco. Óbvio. Eu posso até ter cara de menino, que é uma coisa que eu escuto, mas eu tenho 29 anos, eu faço 29 agora em junho. E 9 anos de Globo, então, enfim, já era um profissional ali consolidado na empresa e graças a Deus um crescimento muito legal ali dentro também. Não foi por falta de reconhecimento da empresa. Aliás, não foi por falha nenhuma da empresa, assim, eu só tenho coisa boa a falar da Globo. Para responder de uma forma objetiva a sua pergunta, quando você tomou a decisão? Foi uma coisa que veio assim de muito tempo, eu vinha pensando nisso já há mais de um ano. A primeira vez que eu coloquei esse projeto no papel foi ali no primeiro semestre de 2023. Caramba, tem um bom tempo, Escrevi e então. pensei, ó, o que eu quero fazer, o que eu acho que cabe, o que eu acho que tem espaço, o que eu acho que o torcedor do Atlético gostaria de consumir. E eu, por ser atleticano e por estar nesse ambiente digital, conheço um pouco assim, dos elementos, das particularidades da torcida do Galo também, o que funciona, o que não funciona. E já tinha, né, experimentado algumas coisas ali, trabalhando na Globo, né, inclusive. Então, cara, coloquei no papel, comecei a amadurecer a ideia, mas, obviamente, sair da Globo não é uma decisão que você toma do dia pra noite, né? Então, fui pensando, conversando muito com amigos meus que, vamos dizer assim, militam nesse universo da internet, trabalham com isso, e eles me dando tranquilidade, falando, Frossar, se você sair vai dar certo, você tem perfil, você é um cara que o torcedor, ou parte dele já conhece, né? O seu início vai ser bom, não é alguém que tá brotando do nada e fazendo conteúdo do zero, você já tem um ponto de partida legal. Eu comecei a aumentar esse projeto ali, e assim, mas vários dias eu tive noites mal dormidas, assim, de ficar pensando nisso durante a noite. Cara, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que tomar essa decisão. E aí, por uma questão até familiar, Laura, assim, por respeito à história da minha família, de onde eu vim, eu quis arriscar, assim, né? Obviamente isso aí pouca gente sabe, mas assim, Isso é bom meu pra pai corte, hein? Sabe que isso é muito bom pra é bom corte, pra né? corte, Pouca né? gente sabe. Pouca gente Bom, sabe, mas assim, porque aí entra um pouco na intimidade, assim, numa questão extremamente pessoal. E foi até legal porque eu abri essa situação pessoal para as minhas chefias na Globo, tamanha liberdade que eu tinha com elas, assim, vou depois mencioná-los aqui porque tem um respeito, uma Fica à gratidão vontade, fica à gigante. vontade. Mas assim, o meu pai, eu, né, venho de uma origem ali que é a do meu pai, de uma família muito humilde, do interior do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes, uma família que dos 10 filhos da minha avó, um nasceu no hospital, os outros 9 de parteira. E meu pai, cara, com 21 anos, botou a cara no mundo pra vir pra Minas Gerais pra estudar, pra trabalhar na Uzi Minas, sem dinheiro nem pro ônibus de volta. E assim, a vida inteira foi arriscando e dando certo, assim. Construiu uma família linda, formou, né, no curso superior. Meu pai é formado em comércio exterior já com 40 e tantos anos, eu já era nascido e fui na formatura dele. Então assim, a partir do momento que eu senti ali que na Globo não havia mais tanto para onde ir dentro da reportagem, que é o que eu gosto de fazer, eu poderia pensar em ser comentarista, narrador, editor. Pensar em rede, né? Pensar, Talvez, Rio, São Paulo, exato, né? mas assim, ir pro Rio ou pra São Paulo não é um sonho meu pessoal, nunca foi. Eu tô muito bem em BH, é uma cidade que eu amo. Eu sou muito apegado aos meus amigos, à minha família, a minha namorada, que eu já moro junto aí, já tô semi-casado. Então, assim, pessoalmente falando, não era um objetivo meu sair de BH. Profissionalmente falando, eu queria continuar sendo repórter, é o que eu gosto de fazer, eu não gosto de ficar dentro do estúdio lendo TP. Já houve sondagens ali dentro da Globo, pô, você não quer fazer um piloto, que é como a gente chama, né, que é um teste ali de Né? Pra apresentação. apresentar. Aham. Falei, cara, obrigado, fico feliz com o reconhecimento, mas não é a minha. Então, eu queria continuar na rua e ali na Globo, na reportagem da Globo em BH, eu não via mais Pra onde tanto crescer, né? para Pra onde onde ir, crescer. né? Aham. Claro que dentro da limitação que existe, as minhas chefias vinham me reconhecendo, no reconhecimento que é possível, então crescimento salarial dentro da política da empresa, que a gente sabe que numa empresa grande não é uma coisa, não depende só do seu chefe, seu chefe não pode chegar, vou dobrar seu salário, não é assim que Exato, funciona. exato, exato.
né? Mais reconhecimento através de escala. Eu tava fazendo coisas muito legais. Você imagina, eu devo ter fechado aí esse ciclo, agora saindo da Globo, com uns 3 anos só de reportagem de TV, mais ou menos. Os outros 6 que eu tive de casa foram no site. Eu fiz tudo que um repórter pode fazer, assim. Jogo de rede com todos os narradores, todos que você pensar, tirando o Galvão Bueno que saiu, não deu tempo, e tirando o Paulo Andrade agora que chegou, eu tava saindo. Então esses 2 eu queria ter feito jogo com eles e não fiz, mas tirando os 2 eu fiz jogo com todos. Fiz matérias de rede para todos os jornais da casa, com exceção do Jornal Nacional. Todos os outros eu fiz, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, Entre ao Vivo. Então assim, fiz vivos muito legais, fiz matérias de esporte espetacular, das quais eu me orgulho muito. Então assim, cara, já não via muito mais para onde ir, e não me via fazendo aquilo ali por mais 10, 15 anos, assim. E aí, por quê? Por uma questão pessoal daquilo que eu gosto de fazer. Pessoal / profissional, né? Eu sou um cara que gosta demais do factual, gosta de notícia, gosta do dia a dia, gosta de dinamismo. Então, a coisa acontece agora pra mim é agora. Então, no meu canal, por exemplo, uma coisa que tá dando muito resultado de audiência, que eu acho muito legal. Por exemplo, eu tava lá ontem na Arena, né? Jogo do Atlético da Libertadores contra o Caracas. Tô lá na Zona Mista, gravei as entrevistas da Zona Mista. Pra TV, por exemplo, ou até para vários veículos de internet, é interessante você guardar aquele material. Você vai usar um na segunda, aí você vai fazer um VT sobre um outro na quarta. Vai catando a sonora aqui, outra Exato, ali. A gente chama de suíte no jornal. Vai suitando aquele material, né, renovando ele. Cara, na minha época de torcedor, tudo que eu queria quando meu time ganhava era entrar e ver tudo que existe, logo depois do jogo. Eu ia dormir 2 da manhã vendo todas as narrações, eu procurava narração em espanhol dos narradores argentinos quando o Galo ganhava o jogo de Libertadores. Eu acho que depois do jogo é o momento que o torcedor quer consumir. Eu pego a Zona Mista, quando eu saio dela, eu edito no estádio e subo ela na íntegra. E amanhã eu me viro pra produzir outra coisa. Então isso é uma coisa que não combina muito com TV. TV é outro ritmo, TV é VT. E assim, Laura, que falando entre nós de repórter para repórter, quando eu ficava ali uma semana na redação por conta de um VT ali, de uma matéria, VT, né, para quem não é do jornalismo, nome técnico ali para uma reportagem. Quando eu ficava uma semana por conta de uma reportagem ali, por mais que fosse uma super reportagem do EE, que é super legal, e tem repórteres especial, mas... e tem repórteres brilhantes que fazem isso na Globo, assim. Com certeza. Mas assim, não era a minha, cara. E a gente até às vezes pede esse tempo, né? Exato, mas quando tem, você fala, pô, tá monótono demais, eu né? ficava sabe, eu podia estar na rua, eu podia estar apurando, tem coisa acontecendo, Então, por sentir tudo isso, aquilo foi me corroendo por dentro, e por respeito à história da minha família e à minha base, de onde eu vim, não só meu pai, minha mãe também, foi sempre uma pessoa de botar a cara, de arriscar, de fazer as coisas. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer, tenho que tentar. Eu prefiro 1000 vezes lidar com uma eventual frustração se der errado, do que lidar a vida inteira com podia ter tentado e podia ter dado super certo e ficar numa zona de conforto que já não estava mais me trazendo tanta motivação. E aí, como eu te falei, várias noites mal dormidas, várias noites pensando nisso. Teve um dia em específico, isso eu não comentei ainda, que é bem curiosa a história, que eu estava em São João del Rei, pela Globo, para fazer um Atletique e Volta Redonda na Copa do Brasil, transmissão para o Sport TV. Aliás, jogo com 2 repórteres, deram uma moral pra esse jogo aí. Fui eu e o Inácio Novaes. E aí, cara, nada em relação ao jogo, tá? Porque falando assim, parece, pô, o Frossá ficou louco. Porque tava em São João. Exatamente, eu usar essa palavra, me segurei. Ele vai achar ruim com você, cara. Não. Eu amo São João e o jogo, eu acho legal esses jogos alternativos, assim, eu fui amarradão, adorei fazer o jogo. Então nada em relação ao jogo, não. Mas a diferença desse jogo pros outros é que foi um jogo que eu tive muito tempo livre lá antes do jogo. Porque, pro pessoal que não sabe, quando o repórter fala assim, de um repórter da Globo, que é a experiência que eu tenho, viaja pra fazer um jogo de Atlético ou de Cruzeiro, cara, você não tem tempo pra respirar, porque você tem que entrar ao vivo no Globo Esporte, produzir matéria pro Globo Esporte do outro dia. Sport TV o dia inteiro. Então, assim, então é muita coisa e não dá tempo de você ficar de boa, curtir. Tem gente que acha, você viaja pro Rio pra fazer jogo, passou o dia na praia. Tá bom, né? Hora nenhuma eu fiz isso. Então, assim, nesse dia deu, porque era só o jogo. Obviamente não tinha que fechar matéria pra ninguém sobre... Del Rey, em relação ao Atlético, não entraria ao vivo com 5 minutos no Seleção Sport TV, não teve nenhuma entrada ao vivo, não teve nenhuma matéria, era só a transmissão. Era aí, eu fui na véspera do jogo, então eu tive um dia e meio ali em São João, e cara, dentro do hotel, sozinho, olhando pro teto, aí ia, mais pra pensar, né? Sentava lá no lobby do hotel, tomava um café, conversava com a moça do hotel, comendo um biscoitinho, voltava pro quarto, lia um livro... Tempo demais pra pensar. E nesse dia, cara, eu comecei a me coçar assim por dentro. Cara, eu tenho que fazer. Aí tomei a decisão, assim. Aí eu voltei de São João determinado. Já conversei com os meninos da agência que trabalha comigo, o RB e o Luiz, meus grandes amigos. Falei, cara, eu vou fazer acontecer, vou sair da TV, tá decidido. E depois foi comunicar na empresa, pras minhas chefias e sair com tranquilidade, com a decisão bem tomada.
não me arrependo, fiz o que tinha que ser feito, com certeza. Que bom, que bom. É bom ter essa sensação, né, de dever cumprido, né? De saber que você pode viver novas experiências e faz parte, né? Eu falo que às vezes a diferença entre um milionário e um cara que tem uma conta bancária comum tá na coragem de tentar, né, filho? Com certeza. Isso vale profissionalmente também, Claro. independentemente do retorno financeiro, né? Claro, Então, sem dúvida. vale demais. Só registrar a participação da galera que já tá aqui, ó.